aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um Chapter. Hoje a gente trouxe um convidado aqui super especial, que é o Helder, analista de testes aqui na Framework, e hoje a gente vai bater um papo sobre a qualidade em produtos digitais. Seja muito bem-vindo, Helder. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desde já quero agradecer pela oportunidade de estar compartilhando aqui o conhecimento com cada um de vocês, e eu tenho certeza que o tema que nós estaremos abordando aqui nesses minutos será um tema de grande relevância e que vai agregar muito aí para quem acompanhar esse conteúdo, beleza? Já atuo na área de qualidade há uns bons anos aí, 10 anos quase, né? 10 anos. Foco, né, na parte de especialização de testes automatizados também e testes não funcionais, né? Então, vamos nessa. O Helder é cheio de experiência aí para compartilhar com a gente, né, Helder? Bastante ensinamento aí durante a vida. E a gente vai falar hoje sobre metodologias de teste, né? Eu falei com o Helder antes da gente entrar aqui para gravar que, assim, eu achei complexo. Para mim, que sou da área do marketing aqui, trabalho no time de marketing, eu quero saber do Helder, quais são essas metodologias aí que a gente vai abordar hoje de teste? Sei que tem a BDD, TDD e a TDD. Então, qual que é a diferença aí, Helder, quando elas são utilizadas? Bom, quando a gente fala, né, em projetos de desenvolvimento de aplicações, sejam elas web, mobile ou qualquer outro tipo, nós temos metodologias que podem contribuir de forma muito relevante para que eu consiga entregar esse conteúdo ou aquilo que foi proposto de uma forma eficaz, né? E aí nós temos algumas metodologias no nosso dia a dia, que aí foi as que você citou, né? Que é BDD, TDD e ATDD, que são metodologias que elas nos auxiliam para que nós possamos oferecer de uma forma bem eficaz as nossas entregas, né? E hoje, quando a gente fala em projetos de desenvolvimento, qual que é o maior desafio que nós temos hoje, né, no meio do caminho? Trazer uma concepção comum, né, um senso comum da compreensão de uma determinada funcionalidade. Ou seja, a ideia, né, aplicando essas metodologias, é que o cara de negócios, o cara que testa e o cara que desenvolve, todos tenham uma compreensão única de uma determinada ideia que está sendo proposta, né? Então, a ideia do BDD, por exemplo, é trazer para dentro do projeto uma documentação unificada, onde todos que compõem o projeto podem ter uma fácil compreensão da ideia que foi proposta pelo cliente, ou pelo analista de requisitos, ou pelo Product Owner, né, que a gente fala que é o PO, o famoso PO. Então, quando a gente fala de BDD, a ideia é essa, ter uma documentação centralizada, né, uma documentação viva que está em constante evolução, onde todos, uma pessoa leiga, ela vai ler aquele documento e ela vai conseguir entender a proposta. Qualquer pessoa, independente do seu conhecimento técnico ou do seu conhecimento em qualquer área, ela vai conseguir ter uma compreensão bem clara do que está sendo proposto ali naquele contexto. Já o TDD, o que é o famoso TDD, né, que a gente ouve aí, que por sinal é um dos grandes desafios que nós vemos no mercado, é o quê? O TDD ele é o seguinte, ele é uma técnica onde o desenvolvedor vai pensar primeiro em seus testes, para que depois ele desenvolva a aplicação ou o método que ele deseja desenvolver. Então, né, a gente fala que o TDD é o Test Driven Development, que é onde o cara vai olhar, ele vai pensar no que ele precisa testar primeiro, para depois, de fato, ele aplicar aquele contexto de desenvolvimento. Então, por que o desafio é grande? Porque é difícil para o desenvolvedor pensar em teste para depois desenvolver, né? E por isso que a gente tem desvantagens e vantagens aí que a gente vai discutir, né? E o ATDD é quando eu utilizo tanto do BDD quanto do TDD para criar uma estratégia de testes de aceitação, né? Então, eu crio meus testes ali em nível de código, mas pensando nas regras de negócio que foram definidas, né? Então, eu tenho testes de aceitação pré-definidos para que eu possa entregar uma determinada aplicação, né? Então, para que serve tudo isso? É para que nós venhamos otimizar o processo de desenvolvimento, né? Dentro do processo do ciclo de vida de desenvolvimento e do ciclo de vida de teste, de modo geral.
por mais que o universo de teste utilize essas metodologias, né, e estejam diretamente envolvidos com essas metodologias, a gente sabe que tudo isso envolve o processo e o ciclo de vida de desenvolvimento de software, né? Então, o BDD é uma forma de centralizar uma documentação de forma, né, em linguagem de alto nível, onde qualquer pessoa, por mais leiga que ela seja, ela consiga ter uma compreensão daquilo. O TDD, né, é uma técnica onde o desenvolvedor vai pensar primeiro em testes, né, e são ciclos ali contínuos, onde ele vai falhar todos os seus testes, depois ele vai vir desenvolvendo a fim de garantir que todos esses testes passem, e assim por diante, é um ciclo contínuo. E o ATDD é quando eu falo de testes de unidade, mas baseados em, né, documentações de aceitação, focados em regras de negócio, tá? Então essa é a ideia, tá? Não sei se ficou muito claro, mas a gente vai conseguir chegar lá no final. Não, ficou muito claro, e aí eu já fiquei pensando assim, como é complexo, né? Porque um ali, ele é focado para que todos possam entender na regra do negócio, e o outro, primeiro você faz todo o cronograma aí, roteiro dos testes, para depois desenvolver o produto ali, enfim. Para você, assim, qual você considera mais complexo? Olha, pensando um pouquinho nessa questão de complexidade, eu acredito que hoje, até pelos projetos que eu já passei durante os anos de experiência que eu tive, eu acredito que o TDD é um grande desafio. O ATDD, que é o teste, né, baseado em questões de aceitação, ele é algo ainda um pouco recente, que está em desenvolvimento. Mas o TDD, que é o quê? Você chamar o desenvolvedor e falar para o cara assim, olha, a partir de hoje, você não vai simplesmente sentar e desenvolver. Não. Você vai sentar, você vai compreender o negócio, você vai criar testes para esse negócio e depois você vai desenvolver. Isso é um dos grandes desafios que a gente tem em nível de mercado mesmo. Porque para um desenvolvedor, a gente fala que ele tem aquela mania do teste viciado. Ele já sabe que ele precisa testar, ele já vai direto ali porque ele sabe que ele está desenvolvendo. Agora, quando a gente fala de TDD, o cara ele tem que sair daquela caixinha dele, pensar no que ele precisa testar de maneira ali minuciosa, para que depois ele venha falhando todos os testes, depois venha passando teste por teste, verificando o que está redundante e o que não está redundante, né? Então, eu acredito que hoje, né, no contexto em que a gente vive, o maior desafio mesmo é a pessoa trabalhar com TDD, né? Porque ela é uma mudança cultural, a gente fala, né? E quando a parada é cultural, ela não é uma mudança que acontece do dia para a noite. Repentina, né? Exatamente, é uma mudança que pode levar meses e até mesmo anos, dependendo, porque às vezes você chega no cara que ele programou a vida inteira dele daquela forma. E aí, quando você chega para ele e fala, a partir de hoje vai mudar esse conceito, para ele é um grande desafio e também tem outras vantagens e desvantagens que a gente pode ter pelo caminho. Então, no conceito disso, o TDD, para mim, é o mais desafiador mesmo. Pensando até no caso de um desenvolvedor, enfim, pensar ali no 360 do negócio, né? Sair daquilo de só programar e depois fazer os testes. Então, realmente, assim, Então, o quão difícil é você pensar em todos os testes possíveis, né? Realmente, eu acho que é bem, bem complexo. E aí a gente fala dessas 3 metodologias aí eu queria saber, elas são dependentes, assim, eu posso usar elas separadas, eu preciso usar elas juntas, como que funciona? Eu posso usar elas juntas também? Bom, pensando nesse aspecto de unir essas dependências e essas metodologias, a gente pode utilizar elas tanto juntas ou de forma apartada. Elas não têm uma pré-dependência uma da outra, né? Pensando nesse aspecto, por exemplo, eu posso ter uma documentação clara e objetiva dentro do meu projeto, né, que é, por exemplo, utilizando as técnicas do BDD, né, que eu vou lá, eu tenho um contexto, eu tenho uma ação e um resultado, né? Então eu posso ter essa técnica sendo aplicada só para garantir que todo o meu time tenha uma compreensão clara do que está sendo desenvolvido naquele momento, ou de qual é a proposta de entrega. E não necessariamente eu preciso implementar, por exemplo, técnicas de TDD, né, testes de unidade. Mas quanto mais nós envolvermos elas ali, melhor vai ser o nosso desempenho de entrega e em questões de qualidade de entrega também. Porque a proposta de todas elas é justamente essa, é garantir que
o processo de desenvolvimento, o processo de compreensão do que está sendo desenvolvido, né, a cobertura de testes do que está sendo entregue, seja eficaz a um ponto que a gente tenha menos impactos, né, quando a gente fala, por exemplo, financeiros no ambiente de produção, né? Então, a gente pode ter impactos gigantescos quando a gente não tem uma compreensão clara de alguma coisa, quando eu não testo direito aquela coisa, quando eu só faço teste viciado, que a gente fala, né? Que eu vou lá, o desenvolvedor vai lá, ele já sabe que ele precisa testar, que ele já sabe que vai passar. Mas a ideia não, a ideia é a gente sair desse contexto e aplicar esses 3 conhecimentos, essas 3 metodologias, para que elas todas venham contribuir com a entrega final, mas não tem dependência uma da outra. E eu acho que, assim, você pode responder melhor que eu, né? Ela vai muito, eu acho que cada metodologia vai muito de acordo com o processo ali do desenvolvimento, certo? Eu acho que exatamente. Para cada processo, para cada etapa ali, uma metodologia pode ser melhor que a outra, né? Exatamente. Um exemplo, o BDD, ele é uma metodologia que você consegue aplicar desde a concepção da ideia do negócio. Então, desde a hora que o PO entendeu o requisito do cliente, ele falou, beleza, a gente vai criar uma funcionalidade assim. Desde ali, você já consegue aplicar o BDD, né? Sim. E aí, tendo esse BDD, né, que é o documento vivo, isso vai servir de insumo para que no passo seguinte, depois de refinamentos, o desenvolvedor comece a criar os seus testes, que vem o TDD, né? E uma vez que o cara tem o TDD pronto, e aí a gente entregou aquilo, fez a parada acontecer, a gente vem para questões de aceitação, que é o ATDD, né? Então eu posso criar os meus testes pensando um pouco naquilo que o PO definiu como seu critério de aceite, né? Então aí eu consigo aplicar esse contexto de forma clara e objetiva. Então são em etapas distintas, mas onde todos podem contribuir ali. Então, tendo um BDD melhor, eu vou ter um teste de unidade melhor e eu vou ter um teste de aceitação melhor, mas não que eles tenham dependência entre si. Sim. E agora vindo um pouco mais aqui para dentro aqui da framework, como esses testes eles ajudam os squads aqui dentro, Helder? Assim. Sim. Hoje, o maior desafio que a gente tem quando a gente fala, por exemplo, dentro de um dos clientes que eu já atuei aqui, a ideia é justamente essa, eu trazer para todos do time uma compreensão legal do que a gente está se propondo a fazer. E por que isso acontece? E por que isso é necessário na realidade, né? Quando a gente fala nesse aspecto, e em projetos, por exemplo, onde a gente tinha uma especificação funcional, que é um documento descrevendo o que está sendo proposto naquela entrega, né? A gente tinha documentos, por exemplo, de 30, 40 páginas, onde o desenvolvedor lia aquele documento, o cara de QA lia aquele documento para criar seus testes, né? O PO também, ele desenvolvia aquela documentação. E qual que era o problema? Em alguns momentos eu entendia de uma forma, o desenvolvedor de outra forma e o cara que pediu de outra. Então, na hora que eu ia testar, o desenvolvedor falava, não, mas você abriu um bug, isso aqui não é bug. Tá aqui no documento. Não, mas eu não entendi assim. Aí, quando a gente ia falar com um PO, que foi o cara que teve a ideia, ele falava, não, nenhum de vocês está certo. Né? Então, isso gerava um transtorno muito grande, porque a gente tinha que fazer outro refinamento para entender de novo, para entender como é que funcionava. Então, quando a gente vê nesse aspecto, por exemplo, dentro de um dos nossos clientes aqui, né, na Drogaria Araújo, nós começamos a trazer uma estratégia que foi o quê? Criar cenários utilizando o BDD, mas que esses cenários servissem de insumo, né, para todo o time. Então, dentro de uma estrutura de repositório de teste, nós tínhamos lá o BDD criado, né, com cenários alternativos de uma determinada funcionalidade, porque nem sempre o PO, que é o cara que é o dono do negócio, vai ter uma ideia de todos os cenários existentes. Sim. Por isso que a gente vem com essa abordagem de tentar quebrar o negócio, né? O papel do QA não é provar que funciona, é provar que não funciona. É fazer o negócio quebrar mesmo, né? Então, a gente veio com essa abordagem de trazer uma documentação mais viva, né? De ajudar, por exemplo, os POs ali do projeto a criarem uma documentação mais eficaz com critérios de aceitação, porque quando a gente tem esse tipo de abordagem, a gente contribui muito para que todos consigam entregar tranquilamente. Temos desafios e refinamentos no meio do caminho, beleza, mas levando em consideração o contexto de que
eu poderia ter uma quantidade gigantesca de refinamentos porque o meu documento não foi bem feito, né? O BDD ele contribui demais, porque ele por si só ele vai servir como meus cenários de teste, mas também como documentação para todos que compõem o time. Então foi essa a iniciativa que nós tivemos de implementar isso lá. E é bom que, assim, auxilia muito na questão da agilidade do projeto, né? Quando todo mundo fala ali a mesma língua, não tem tanto essa refação ali no desenvolvimento. E assim, Helder, agora, para a gente ir para o final, qual dica você daria para quem quer entrar na área aí de QA? Cara, hoje o universo de qualidade, né, é um universo muito extenso, gigantesco, né? E ele tem muitas oportunidades, né? Só que justamente por empresas que têm oferecido cursos e mais cursos e mais cursos, né, de automação, eu vejo que as pessoas estão tão preocupadas com automação e estão se esquecendo um pouco da base do teste, do fundamento do teste e dos seus princípios, né? Então hoje, para as pessoas que querem entrar no universo de qualidade, né, eu acredito que para que elas venham ter sucesso na área de qualidade, elas precisam investir naquilo que é a base do teste, naquilo que é a raiz do negócio, né? Porque quando você é um QA, né, que você tem uma capacidade analítica muito boa, que você tem um conhecimento aprofundado em técnicas de teste, quando você entende de princípios de teste, você sabe como você pode contribuir da melhor forma possível com o negócio, né, no qual você está atuando, né? Então, eu acredito que as pessoas podem criar mais maturidade, mais raiz, né, a fim de garantir que a questão de testes automatizados é um bônus, né? Nem todo projeto ele vai ter uma resposta eficaz ou satisfatória em questões de automação. Mas agora, quando você fala de um QA, que o cara ele entende de princípios, de tipos de teste, ele já vai saber aonde atacar, quais frentes atacar, quais técnicas aplicar para que aquele produto seja entregue da melhor forma possível. Então, hoje, para um QA ele ter sucesso na sua área, ele precisa entender mais das raízes do teste, né? E a automação, o contexto de testes automatizados é um bônus, né? Que vai acrescentar aí na carreira dele, onde ele vai conseguir contribuir, né, com o negócio de seus clientes, mas antes de qualquer coisa, o cara precisa ser um QA que entenda da raiz do negócio, do coração do teste, do seu princípio, e para que ele serve, né? Qual que é a finalidade de se testar, por que testar e como testar, né? Então, eu acredito que para um cara de qualidade atingir o sucesso, ele precisa pensar mais nisso. Começar da base, né? Começar do começo e não pular etapas, né? Exatamente. Acaba que o restante aí da automatização acaba sendo consequência de todo o processo ali de um QA. Exato, isso mesmo. Helder, muito obrigado por participar aqui conosco do Chapter. Eu espero que todo mundo tenha gostado também, entendido um pouco mais sobre as metodologias, né? E como elas podem ajudar aí no processo de construção de produtos digitais. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de compartilhar meu conhecimento, né? E no que precisarem para outros, né, meetups aí, podem me chamar. Tenho muita coisa para contribuir e forte abraço para cada um de vocês aí. Tá bem, muito obrigado, viu, Helder? E, gente, quem quiser aí ficar por dentro do que passa aqui na Framework, de dicas sobre desenvolvimento, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tá? Instagram, LinkedIn, YouTube. E caso você queira aí fazer parte da Framework, essa empresa que não para de crescer, que não para de transformar aí digitalmente, confira nosso site com todas as nossas vagas, tá? E vem pra Frame. É isso e até o próximo chapter.